Irmãos, vamos fazer uma oração então para a gente começar? Vamos pedir graça ao Senhor mais uma vez, não é? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã renovada sob as tuas misericórdias, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, esse dia de alegria onde podemos estar juntos com os irmãos, em comunhão contigo e com eles, um dia em que nós tiramos para adorar o Senhor, para contemplar o Senhor na beleza da tua santidade, para estarmos nos debruçando diante da tua palavra, aprendendo de ti, para nosso crescimento, para alimento do teu rebanho. Muito obrigado por esse dia especial que o Senhor nos deu. E pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre, que todos nós possamos receber aqui a tua palavra como de Deus, como de fato ela é. E assim, Pai, que guardemos em nossos corações, para que nós cresçamos, para que nós saibamos discernir entre o certo e o errado, para que nós possamos ser maduros espiritualmente, para que nós possamos também conhecer e reconhecer aqueles que são os teus chamados, aqueles homens que o Senhor está levantando para a obra, e assim a tua igreja seja madura nisso, Senhor. Ajuda-nos para que não erremos deixando de conhecer as Escrituras e nem o teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, guia-nos pelo teu Espírito, ilumina o nosso entendimento diante do que vamos estudar nessa manhã. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos, dando continuidade agora na nona aula, nós vamos falar sobre 3 qualificações que praticamente são sinônimos. 3 qualificações que falam quase do mesmo objetivo, que Paulo levanta, começando lá em 1 Timóteo, capítulo 3. A temperança, a sobriedade e a modéstia, não é? Então o homem de Deus, o ministro tem que ser temperante, sóbrio e modesto. Juntamos as 3, tendo como guia o texto de 1 Timóteo 3. Vamos ler o primeiro texto, que é o texto base que nós estamos sendo orientados por ele, não é? E, paralelamente, vamos ver Tito também, que fala alguma coisa sobre as mesmas qualificações. Então, primeiro texto, 1 Timóteo 3:2, transcrito aqui. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, já vimos essas 2 qualificações, e agora sim, temperante, sóbrio e modesto. Temperante, sóbrio e modesto, seguindo essa linha. Pulando para Tito 1:8. Tito 1:8 diz assim: antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, falando também a mesma palavra no grego de Timóteo 3:2, 1 Timóteo 3:2, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si, que também faz parte da temperança, domínio próprio, não é? Tito 2:2, ainda que não seja diretamente para os ministros, mas fala para os anciãos, ou anciões, tanto faz. Os anciãos são os mais velhos que servem de modelo para outros homens. E principalmente, é óbvio, os presbíteros, não é? Tem que ser modelo. Então, Tito 2:2, Paulo diz para que Tito ensine que os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Olha, temperantes, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que é constância? Eu coloquei junto com temperança e com sensatez. Porque um homem que é sensato, ele é equilibrado o suficiente para se manter constantemente em equilíbrio. E quando ele sai fora disso, ele busca de novo retornar para aquilo. Então ele é constante naquilo. A constância, a perseverança faz parte da maturidade. E são qualificações que o homem de Deus precisa ter. Maturidade. Maturidade, ela é algo que a maturidade exige, ou ela expressa melhor, não é? Ela expressa perseverança, constância. É uma pessoa constante, não é? Sem muitos altos e baixos, sem muitos extremos, não é? Ele não está nem para a direita e nem para a esquerda, ele está no centrão, né? Desculpa, eu usei o termo político, né? Mas não é isso, ele está centrado, ele é um cara centrado e constante nisso, não é? Ele é constante nisso. Muito bem, continuando, depois esses são os textos base, né, que nós vamos estudar.
Avançando, agora a gente vai ver o exemplo do próprio Paulo, o apóstolo Paulo. O exemplo dele. Ele falando de si. O que ele diz em 1 Coríntios 6,12? 1 Coríntios 6,12, Paulo diz dele mesmo: todas as coisas olha lá, ele está falando dele mesmo, do apóstolo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que significa isso aqui? Domínio próprio, maturidade, temperança, não é? Sobriedade, tudo faz parte do domínio próprio, né? E modéstia. Então, Paulo se coloca como modelo disso que ele está ensinando. Então, ele diz que ele não se deixa dominar por nada. Mas mesmo por coisas lícitas. Por exemplo, beber é lícito. Beber, estou falando beber, não água, né? Bebida alcoólica. É lícito beber? A Bíblia não proíbe a bebida em si, não é? Porém, ela ordena que nós não nos embriaguemos. Se o homem não tem domínio sobre isso, ele não serve para ser um líder na casa de Deus. E não só presbítero, diácono também. Ele não serve para ser um líder, se ele não tem esse domínio próprio quanto à bebida. Mas é só não ficar embriagado? Não. Se ele está num ambiente onde ele entende, por isso que ele tem que ser maduro, perspicaz. Se ele está num ambiente que ele entende que tomando um copinho de cerveja, ou meio que seja, ele pode escandalizar alguém que está ali, ele tem domínio sobre aquilo, e ele diz assim: eu não preciso disso. Eu vou tomar Coca-Cola, vou tomar água, desde que eu não escandalize o meu irmão. Estou numa reunião onde tem alguns neófitos, alguns irmãos recém-convertidos, alguns irmãos que não entendem direito essa questão da bebida alcoólica, e eles ainda têm algumas coisas, tipo assim, eu acho que o crente não pode beber. Ora, eu preciso daquilo para sobreviver? Então eu tomo água, naquele ambiente. Por quê? Porque Jesus ensina claramente que se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor que ele amarre uma corda uma corda com peso no pescoço, com uma pedra no pescoço e se atire ao mar. Morre, se suicida, é melhor do que você fizer tropeçar ou escandalizar um dos meus pequeninos. E ele está falando para os judeus líderes, né? Está falando para os fariseus e escribas, né? Que eram os líderes da época, religiosos. 1 Coríntios 9, 27 ainda. Olha o que Paulo diz. Ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Escravidão do quê? Do pecado? Não, minha escravidão. O meu corpo é meu escravo. Eu tenho domínio sobre ele. Eu me escravizo a mim mesmo. Eu tenho domínio de mim. Domínio de si. Eu tenho domínio de mim mesmo. Eu me pego pelo pescoço, esmurro o meu corpo. Meu corpo quer algumas coisas, mas eu sei que aquilo não convém, ainda que seja lícito. Então eu esmurro. Eu o reduzo à escravidão. Eu ponho ele debaixo dos meus pés. Quem manda aqui sou eu. Você não vai beber, você não vai comer, você não vai se vestir assim, você não vai falar tal coisa. Você vai segurar a tua língua. Essa reação não é boa. Você tem que ter domínio. Então é isso que temperante faz. E Paulo diz isso. Eu esmurro o meu próprio corpo. Para que, qual o objetivo? Tendo pregado a outros, eu estou ensinando a outros, como líder, como Paulo diz, eu sou um apóstolo, líder na casa de Deus, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A exigência para ser líder na casa de Deus é sobremaneira maior do que para qualquer outro membro da igreja. O líder da igreja é cobrado de forma dobrada. A palavra de Deus diz que é muito mais cobrado o líder. Então aquilo que é até mesmo tolerável, não é? Em outros irmãos que não sejam oficiais, em muitos casos não é tolerável no líder. Em outros casos não é tolerável no líder. Então, ele não está falando de ser desqualificado porque ele pecou gravemente com alguma coisa. Não, às vezes de ser desqualificado por não ter domínio próprio, por não escravizar o seu corpo, por não saber colocar limites para si mesmo. É isso que Paulo está falando aqui. É muito mais sério
do que para qualquer outro membro da igreja. Então vamos lá. Após observar o exemplo de Paulo, 2 textos apenas, vamos ver alguns comentários, começando com o Tabit, Aniabuili, bonito o nome dele, do pastor Tabit. É um africano que está morando nos Estados Unidos e ele faz parte do Ministério 9 Marcas. Né? E ele, parece que ele faz parte do Ministério de plantação de igrejas, lá na Capitol Hill, em Washington. A igreja do Mark Dever. Né? E ele escreve muito sobre presbíteros e diáconos. Tem um livro dele que é fantástico, é bem arroz com feijão, bem direto, bem claro, é muito bom. Indico para os irmãos que tenham interesse. Né? Depois eu vou falar o nome do livro, que eu me esqueci agora. Bom, o que ele fala nesse livro? Comentário sobre esse ponto. Temperante, sóbrio e modesto. Paulo insiste em que líderes na igreja, presbíteros e pastores, sejam temperantes e autocontrolados. O homem temperante põe limitações à sua liberdade. É liberdade? É liberdade. Mas ainda assim ele põe limitações sobre ela. Não se embriaga com vinho, poder, lascívia. Lascívia é desejos sexuais ou qualquer outra coisa. Ele entende que nem todas as situações são caminhos através dos quais pode se enredar, ele pode se dar mal, ele pode se enredar em alguns caminhos. Então ele se breca, ele se limita. Não é? Um presbítero tem de ser uma pessoa que se refreia, precisa controlar seu estado interior, suas emoções e outras coisas, e suas atuações externas. É decente em sua conduta, não é precipitado ou age impensadamente, mas é sensível, discreto e sábio. Strauss observa, uma observação de outro teólogo. Muito mais estragos são causados às nossas igrejas por iras descontroladas, obviamente falando dos líderes, que muitas vezes são irados e não se controlam, do que nós podemos admitir. A ira é algo que precisa ser controlado acima de tudo, não é? O homem iracundo, ele não é um homem que tem domínio de si, e às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. A ira tem o seu limite. A própria Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao anjinho, diabo. Não deis lugar ao diabo. Onde quer que sobriedade e autocontrole reinem, aí você encontra um homem respeitável, um homem que viva uma vida piedosa, ordenada. Qualificações como essas são necessárias para pastorear o rebanho de Deus. Então isso aqui eu extraí aqui, ó. O livro é Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, no capítulo 11, quando ele fala sobre essas 3 qualificações. Temperança, sobriedade e modéstia. Não é? Então esse aqui é o comentário do Tabit. Outro comentário que a gente tira dos comentários expositivos de 1 Timóteo, da edição Agnus que nós temos aí na igreja. Na página 84 de 1 Timóteo, no comentário de Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, em primeiro lugar, a temperança tem que ver com o domínio dos impulsos, quer na área sexual, quer na da bebida. Parece que está mais focado naquilo que fala da carne, né? Dos desejos carnais. Né? Falando sobre agora a sobriedade. A sobriedade é a virtude em que o homem se coloca acima das paixões e dos desejos. Ele tem controle, ele se coloca acima. Ele escraviza as suas paixões e seus desejos e tem completo domínio sobre os desejos sensuais. Refere-se a seus gostos e hábitos físicos, morais e mentais. Então, a parte de sobriedade faz parte de dentro para que também se externalize em suas ações. Começa de dentro para fora. Ele tem domínio de si no seu coração, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas paixões. Então, ele domina o seu próprio coração para que também ele não parta para ações que não sejam próprias de um líder e de alguém que é modelo na casa de Deus. E por último, o Hernandes fala
sobre a modéstia. Um homem modesto é despojado de vaidade, avesso à soberba. Diz Barclay, o líder deve ser um homem em cujo coração reine o poder de Cristo e em cuja vida, olha, presta atenção, vem de dentro para fora, né? Olha, o líder deve ser um homem em cujo coração reine o poder de Cristo, o poder no interior do homem, e em cuja vida resplandeça a beleza de Cristo, não dele, mas a beleza de Cristo. Ou seja, ele passa a ser imitador de Cristo quando Cristo reina em seu coração, quando esse homem é submisso a Cristo, Cristo é Senhor de sua vida, então ele começa a exteriorizar a própria glória de Cristo, do seu mestre. Então aí é um homem modesto. E vocês se lembram como Cristo era. Se Isaías está correto, e aquela profecia é óbvio que fala de Cristo, no capítulo 53, diz ali que Cristo era um homem que não tinha beleza alguma. Nenhuma beleza achamos nele. Quer dizer, ele não era um homem tão aparente fisicamente como um cara bonitão. Não que o presbítero não possa ser bonito, difícil, né? Mas, bom, tá, pode ser bonito. Mas ele não está entregue à vaidade. Ele não está procurando isso em primeiro lugar, não é? Então, ele está querendo dizer que... Desculpa, eu estava falando de quem mesmo antes? Isaías. Isaías fala que Jesus não tinha beleza alguma, não é? Ele era alguém de quem nós escondíamos o rosto. Quer dizer, havia beleza em Cristo? Não havia beleza. Era um homem simples. Tão simples que até na hora para prendê-lo, para levar ele preso para depois matarem a Jesus, era preciso que alguém indicasse quem é dentre todos esses homens aqui. Tem 13 homens lá, tem 12 mais um. Não, tinha 11, né? 11, porque um estava lá traindo, era Judas, né? 11 e mais Jesus ali no monte, ou no jardim, né? E ali no jardim, os soldados... Todo mundo igual, não tem nenhum aí que parece um rei, não tem nenhum bonitão aí no meio, alguém que se destaque no meio desses outros homens, todo mundo é simples aqui, olha aí, tudo pé rapado. E aí os soldados então não sabiam quem era. E Judas é obrigado a indicar com um beijo, não é? Que aquele lá que eu vou beijar vocês pegam ele é Jesus. Então era um homem simples, não é? Então ele não era entregue à modéstia. Pode falar, Breno. Uhum. Embriaguez. Sim, sim. Uhum. 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 Aham. Ah, entendi. Aham. Soberba. Uhum. Sim. Uhum. Ele sabe a tentação que tem, né? Aham. Bem colocado, Breno. Aham. Exatamente. É uma tentação, né? É querer ser aplaudido ou reconhecido pelos homens, né? Jesus diz, não sejam reconhecidos pelos homens. Vocês não precisam disso, né? Então isso exatamente. Então, nós temos que resplandecer. O líder deve ser um homem que tem o coração cheio do poder de Cristo para ter o autocontrole, para ter o domínio próprio de dentro, para que a sua vida expresse externamente a beleza de Cristo, a simplicidade de Cristo, o caráter de Cristo, não é? Outro comentário, agora de John MacArthur, daquele blog da Batista, Bereia, né? Sobre temperança. O que John MacArthur fala sobre temperança? O temperante. A palavra grega significa literalmente sem vinho, mas aqui é usada metaforicamente para significar alerta, observador, vigilante. Quer dizer, então, temperante é alguém que está ligado, ele está vigiando o tempo todo. É um homem observador, alerta. O que o vinho faz? O vinho, no caso da bebida alcoólica, ele tira a capacidade de observação.
A bebida alcoólica tira a capacidade de concentração, de pensamento, de poder de decisão. Às vezes o cara se acha o bonzão, porque ele está um pouco acima do seu limite, né? E o álcool deixa assim, ou deixa o cara para baixo demais, ou deixa o cara muito acima do que ele pensa que ele é, do que ele é de fato, né? Então o álcool faz isso. Então o temperante, ao contrário, ele é sóbrio, ele é temperante, até sóbrio também, é praticamente sinônimo, né? Então ele é vigilante, ou de mente clara, mente sempre alerta, sempre observadora. Presbíteros devem ser capazes de pensar com clareza. Eles têm que ter essa capacidade de estar sempre discernindo biblicamente a situação ao seu redor, dentro da sua igreja, e ele tem que estar, então, ligado. Temperança fala sobre isso, segundo John MacArthur. Falando sobre sobriedade, John MacArthur diz: um homem sóbrio é disciplinado, sabe como ordenar apropriadamente suas prioridades, ele sabe colocar em ordem reino de Deus, família, trabalho, lazer e vai. Né? Ele sabe colocar em ordem as coisas que têm prioridade. Obviamente, para alguns, prioridades são outras, inverte os valores do reino. E para esses também, o serviço ministerial fica comprometido, quando a gente não consegue colocar as prioridades segundo o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Então ele sabe ordenar apropriadamente suas prioridades, e é sério quanto às questões espirituais. Ele é sério, ele sabe que ele depende de Deus para tudo. Então tudo que se refere ao reino de Deus, ao reino espiritual, ele é um camarada ligado, comprometido e sempre alerta. Não é? Isso faz parte da sobriedade, segundo John MacArthur. Em Tito, MacArthur diz: um homem que é sério, com prioridades corretas, ele é sensato. Vocês viram lá que Tito fala, um pouquinho diferente de quando Paulo escreve a Timóteo. Paulo fala para Tito assim, no finzinho do versículo 8 de Tito 1, ele diz assim, que tenha domínio de si. Domínio de si. Então ele tem que ter domínio de si. É um homem que está com as prioridades corretas. Não é? Então ele tem domínio sobre suas prioridades. Sobre si mesmo, é sobre suas paixões e sobre suas prioridades também. Ah, mas espera aí, tem coisas que são mais importantes do que a vida da igreja para mim. Então ele não foi chamado para isso. Ou fica comprometido nessa situação. Não é? Então ele tem prioridades corretas e ele é sensato. Por último, modesto. O que é que MacArthur fala sobre o termo modesto? A palavra grega significa ordenado. Olha, percebem que são quase sinônimos, todas elas, né? Tem tudo a ver uma com a outra, não é? As três qualificações são bem próximas, né? Bem ligadas. Então, a palavra grega significa ordenado. Presbíteros não podem ter vidas caóticas. A vida do cara tem que ser ordenada. A vida daquele que é um candidato a presbitério e também a diaconato, falando do ministro, mas principalmente para o presbítero, que é modelo, ele precisa ter uma vida ordenada. Ele precisa ter a casa em ordem. A própria palavra, nós vamos chegar em várias qualificações. Uma coisa eu quero lembrar a igreja, quero lembrar vocês, e também aos irmãos que vão ouvir isso depois. Peguem todas as qualificações, desde o primeiro estudo, e vai analisando, porque são os detalhes que vão dar para vocês discernimento sobre quem é ou não capaz de assumir a liderança dentro de uma igreja. Observem que são detalhes. Em cada ponto você vai estudar e você vai perceber que existem exigências que você, conhecendo os homens da tua igreja, você já sabe quem é quem. A igreja precisa ser madura na hora da escolha. Tudo isso nós estamos fazendo para quê? Só para eleição? De jeito nenhum. Vocês percebem que eu estou falando de presbíteros e para presbíteros? Vocês estão percebendo? Muitas vezes eu estou falando mais para os presbíteros do que para vocês, para a membresia em geral. Mas qual é o objetivo? Primeiro, que a membresia saiba escolher as qualificações daqueles homens. Em segundo, para que aqueles que almejam o episcopado, eles se corrijam em alguma área que eles estão faltando.
O objetivo aqui não é botar ninguém para fora. O objetivo é ajeitar a nossa casa. É fazer com que todos nós tenhamos condições, aqueles que almejam o episcopado, que tenham condições de ser conforme as qualificações exigidas na palavra. Não é? Então, por isso eu também falo para os presbíteros. Não é? Então é isso. Se eles não conseguem organizar suas próprias vidas, como poderiam trazer ordem à igreja? É o que MacArthur fala. Não é? Se eles não conseguem botar ordem na vida deles, alguma área ele está lutando, não consegue. Né? E nós sabemos que com a graça de Deus tudo é possível. É possível. E se tem alguma coisa que não está em ordem, é da minha parte, não é da parte de Deus. Se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo botar a casa em ordem ainda, ou é porque eu não estou querendo mesmo, ou é porque eu não estou fazendo o possível, eu estou sendo negligente, ou é porque eu não estou buscando o Senhor, ou é porque eu não estou botando o reino de Deus em primeiro lugar, porque é uma promessa ali, que todas as coisas serão acrescentadas, Deus vai nos ajudar. Às vezes o prazo que eu quero para que aquilo fique em ordem, também não é bem do meu jeito, é no tempo de Deus. Mas eu estou fazendo por onde? Eu preciso fazer por onde? Se eu sei que eu tenho uma doença, eu fui no médico, o médico falou, prescreveu, olha, você tem que tomar esse remédio aqui, está ali, ó. Você tem que tomar esses remédios aqui, ó. Eu volto para casa, com a bula, com a receita na mão, não compro o remédio, não tomo o remédio. Vou ser curado? Não tem jeito, né? Não vai ser curado. Mas a palavra de Deus diz que aquele que busca, acha. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, ser-lhe-á aberta. Então, se você buscar e quiser, de fato, Deus coloca ordem. Coloca ordem. Deus dá graça. E é bom que seja assim. Porque se for pela nossa força, nós vamos nos ensoberbecer. Mas quando é por causa do poder de Deus em nós, nós nos submetemos e seremos homens humildes diante de Deus. Não é? Continuando. Agora, a conclusão em resumo de John MacArthur. Qual a conclusão dele? O presbítero deve ser um homem equilibrado, controlado, não dado a excessos, não sonolento, preguiçoso. A preguiça não pode fazer parte da vida do presbítero, mas atento e alerta, de mente clara e perspicaz. Ele tem que estar ligado. Lembram-se do vigia, na torre de vigia? O atalaia, lembram-se do atalaia? Aquele que sobe lá em cima, ele observa para depois falar para o povo, o inimigo está chegando. Se o cara é sonolento, se o cara não tem a mente perspicaz, se ele não está observando, se ele não é um homem que vigia, como é que vai pôr ele na torre de vigia? Como é que ele vai conduzir o povo, se ele não está vigiando? Não é? Outra coisa, sua maturidade faz dele uma pessoa centrada, equilibrada e sensata. Toda a sua vida é bem ordenada e disciplinada, e suas prioridades são bem organizadas. O presbítero deve ser um cidadão decente, respeitável e correto. O presbítero precisa ser alguém capaz de exercer domínio próprio. Então, tudo isso a gente extraiu lá do Ministério Batista Bereia, que o editor é Juliano Reis, né? Desse artigo, Qualificações dos Presbíteros. Então, aqui, John MacArthur mostra toda essa questão aí, juntando os três pontos, né? Eu fiz um resumo, juntando os 3 pontos, temperante, sóbrio e modesto. Né? John MacArthur fala isso aí. Bom, conclusões gerais. As nossas conclusões. Tá, falamos de John MacArthur, de Hernandes Dias Lopes, e falamos de Tabit, né? Aniwili. Difícil o nome dele. Agora vamos ver as nossas. O que a gente pode extrair? Eu extraí algumas coisas a respeito desse estudo. Em primeiro lugar, o ministério e a igreja, perdão, essa aqui ainda não é a minha, essa é do Tabit ainda. O ministério e a igreja estão constantemente sendo observados pelas pessoas de dentro e de fora. O ministério é alvo de observação o tempo todo. O tempo todo. E os inimigos da igreja buscam continuamente oportunidades para condenar e difamar, principalmente os líderes.
Num exército, é lógico, o inimigo sabe, se eu puder acertar o comandante da tropa, eu detono a tropa. Se ele puder acertar o presbítero, ele detona uma igreja. Ele sabe disso. Então, o ministério é alvo constante de observação, de dentro e de fora. As igrejas são grandemente estimuladas, preste atenção, por que falta estímulo na igreja? Por causa dos líderes, olha aqui. As igrejas são grandemente estimuladas a resistir a esses ataques quando seus líderes são homens respeitados por sua conduta e são homens sadios em seus juízos. Eles não são meninos, eles têm domínio próprio, eles sabem se controlar, eles são temperantes, eles sabem colocar as prioridades de Deus na ordem correta e praticam isso. E eles sabem se controlar. Por isso, as igrejas são fortalecidas, estimuladas pelo comportamento, pela conduta e pela conduta destes líderes, pela conduta dos líderes. Em contrapartida, olhando do outro lado, a gente pode dizer então que a igreja sofre e se desestimula quando a liderança não atua convenientemente. Não é isso? Ou vocês não concordam comigo? Grande parte é, sim, estimulada pela falta de liderança, ou pela liderança que não está agindo corretamente. Né? Ah, tá, esse aqui então é do Tabit, do mesmo livro, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Muito bem, agora sim, algumas conclusões. Eu queria que você abrisse comigo, em primeiro lugar, 1 Timóteo 3, 14 e 15. O que é que diz em 1 Timóteo 3, 14 e 15? Presta atenção. Na tua Bíblia, esse texto vem depois do quê? O que é que Paulo escreve antes? Vamos ver se está igual a minha Bíblia. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. O que fala, o assunto que fala antes? No início do capítulo 3. Qualificações dos líderes. Ah, então bateu. A minha também é. Esse texto está falando assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, essas coisas quais? O que ele vem escrevendo desde o início da carta. Em especial, o que ele diz no capítulo 3, de 1 a 13. De 1 a 13. Então ele diz, essas coisas que eu escrevi, esperando ver você logo, versículo 15, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus é a expressão da verdade, da própria essência de Deus, que Deus é luz. Fala de verdade. A igreja é a expressão da glória de Deus. E aqui ele está se referindo a como os membros de igreja devem se comportar dentro da casa de Deus. O que é a casa de Deus? É só na reunião da igreja? Não, é na vida dos crentes. E principalmente dos presbíteros e diáconos, que são aqueles que Paulo fala no capítulo 1, no capítulo 3 de 1 Timóteo, de 1 a 13. Eles são as colunas e baluarte da verdade. Perdão, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, sob a qual ela está colocada sobre os presbíteros, que são, de alguma forma, o alicerce da igreja, ou o modelo maior como homem de carne, pecador, da igreja. São os presbíteros, são os ministros. Então é assim que se deve comportar. Ok. Tendo como base isso, pulando para Tito 2, versículo 2. Tito 2, 2, diz assim. Tito 2, 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Eu já li esse texto, né? Já lemos esse texto. Ok. Então vamos lá.
Desculpa, irmãos, 2 Timóteo, o texto aqui está errado, não é Tito não, tá? É 2 Timóteo 2:2. Eu estranhei aqui o negócio. 2 Timóteo 2:2. O que é que diz aí? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então vamos lá. O que a gente tira desses textos e de tudo que nós estudamos até agora? Entendemos que um homem, para ser líder na casa de Deus, precisa ter sua vida na mais perfeita ordem possível. E estar buscando diligentemente ordenar o que resta. Nem tudo está em ordem. E quem é apto para isso? Quem está totalmente em ordem? Ninguém está totalmente em ordem. Mas eu não posso sentar em cima disso e ficar, tá bom, ninguém vai ser perfeito mesmo, né? Só Jesus é perfeito, né? E não buscar colocar em ordem o resto que falta. Isso é coisa de descrente. Vou dizer para vocês, é coisa de descrente, é coisa de incrédulo. Porque o crente, ele precisa buscar perfeição. E eu não estou falando só para presbíteros. Todos os crentes precisam buscar transformação de glória em glória, dia após dia. Não é isso? Nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Principalmente, lógico, agora voltando para os líderes, principalmente os líderes. Então, nós entendemos que um homem, para ser líder na casa de Deus, precisa ter sua vida na mais perfeita ordem possível e estar buscando diligentemente ordenar o que resta. E isso deve ser notório ao rebanho. O rebanho precisa ver isso, perceber isso em mim. Se eu não estou buscando ajeitar a minha vida, não que eu vou pôr no jornal, eu não preciso colocar no jornal, mas se eu andar junto com vocês, vocês vão perceber. Não num dia ou 2 dias, mas andando comigo, vocês vão perceber se eu estou querendo mesmo colocar a minha vida em ordem. Vocês vão perceber pelo meu falar, pelo meu agir, pelas minhas reações. Vocês vão perceber se eu estou mesmo ou estou negligenciando. Qualquer um. É perceptível. Por isso que a vida da igreja não se resolve num único dia, né? Ela é uma caminhada juntos. Então, esse desejo de mudança, naquilo que falta ainda colocar em ordem, precisa ser perceptível. Como é que eu mostro que eu estou querendo mudar? Que eu sou um cara arrogante, eu sou um cara que maltrato a minha esposa, por exemplo, e a igreja, de alguma maneira, vai perceber isso. Né? Como é que vocês vão perceber? Com as minhas atitudes, tentando mudar. Olha, eu vou tentar ser mais cordial, cortês, mais educado, mais delicado com a minha esposa. E as coisas vão aparecendo, porque vocês estão andando comigo, vocês vão percebendo. Opa, ele está querendo ser transformado de fato. Ele está querendo crescer. Ele está querendo mudança. Não chegou lá ainda, mas que bom. Isso motiva a igreja. Puxa, se ele está fazendo, então é interessante que eu também posso querer mudar nas áreas que eu falho ainda. Não é? O homem de Deus que acha que já cresceu o suficiente e não precisa mudar mais, ele não serve mais para ensinar. Ele acha que está cheio de si, já chegou na perfeição. Acabou para ele. Acabou o ministério. Ele tem que estar constantemente sendo transformado e renovado para continuar buscando a perfeição de Cristo para ele. Ele precisa ter uma mente sadia, começa dentro da cabeça dele, ele precisa ter uma mente sadia, a temperança, a sobriedade, a modéstia, começa no coração, começa na mente, ele tem que ser racional, eu preciso entender o que significa isso, segundo a Bíblia, e eu quero colocar isso em obras, em atitudes, fazer isso, não é? Então ele precisa ter uma mente sadia, convertida ao reino de Deus, a mente dele não está ligado a coaches da vida. Não está ligado a livros de autoajuda que não são bíblicos. Não está ligado a pessoas
bem-sucedidas aí, que dão cursos, palestras, escrevem livros e ensinam psicologia ou alguma coisa do gênero para mudar de vida, para ser um cara melhor, para ser uma pessoa bem-sucedida. A mente dele precisa ser bíblica. Ele precisa se encharcar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que muda a gente. Se não for por ela, a mudança não é bíblica. A minha mente nunca vai ser bíblica e, consequentemente, o reino de Deus nunca vai estar em primeiro lugar. Não vai. Nada no mundo coloca a nossa mente ou nosso coração, o reino de Deus em primeiro lugar. Nada. Pelo contrário, todas as coisas nos levam para longe do reino de Deus. E coisas lícitas, hein? Coisas lícitas. Nos afastam de Deus. Então, precisa ter a mente convertida para ter total controle de si mesmo, que seja suficiente tanto para deixar maus comportamentos e maus hábitos, quanto para adquirir o que é piedoso, sadio e respeitável. Quando uma pessoa tem a mente convertida, o coração onde o reino de Deus está em primeiro lugar, onde Deus é a sua prioridade, onde a palavra habita ricamente, essa pessoa é transformada. O que é ser transformado? Vamos trocar em miúdos. É deixar os maus hábitos, é olhar no espelho segundo a palavra de Deus, como diz Tiago. Tiago diz que o homem não é só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E quando ele pega a palavra de Deus, ele olha como se fosse um espelho para ele, e ele vê aquilo que está feio nele. Como você acorda de manhã, cheio de remela nos olhos, e você vai diante do espelho, e você vê, e você fala, eu estou horrível, mas eu vou me lavar, eu vou tirar essa sujeira. E você então se embeleza ali diante do espelho. A palavra de Deus serve para isso, para nós corrigirmos o que está feio em nós, e consequentemente nós somos transformados, não é? E nós deixamos maus comportamentos e maus hábitos, e adquirimos o que é piedoso, sadio e respeitável. É isso que é transformação. Onde eu encontro o que é sadio, segundo Deus, respeitável, segundo Deus. Onde eu encontro o que é piedoso, se não for nas Escrituras. Não vai ser no WhatsApp logo cedo, nem no Facebook, nem nas mensagens que a gente recebe de qualquer outra coisa, de qualquer outro lugar. Mas vai ser da palavra de Deus. Se ela não encharcar meu coração e minha mente, que mudança eu quero esperar de mim? Ou para mim? Onde eu vou ter mudança? Nenhuma. O ministro deve assumir sua posição de modelo, além de combater os opositores com sua conduta. Ele primeiro assume que ele é modelo, e quando ele assume que ele é modelo, ele muda. Ele diz assim, eu tenho um modelo que é Cristo, e eu sou modelo para eles. Eu assumo a posição como Paulo, eu tomo a frente. Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor está me chamando para ser um líder na casa do Senhor, então eu preciso ser como Cristo. E se eu tenho um modelo como Cristo, como Paulo fala, ele assume e muda em algumas coisas. Porque ele diz assim, sede meus imitadores. Você tem coragem de dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Que ousadia de Paulo. Mas essa convicção tem que ter no coração do ministro. Se ele não quiser ser modelo do rebanho, ele não pode ser um presbítero. Se ele não quiser seguir Cristo, para que ele mostre o caminho, o mesmo caminho que Cristo está mostrando para ele tem que mostrar para os seus irmãos, como modelo. Se ele não tem essa consciência, ainda falta maturidade para ele. Não está pronto para ser presbítero ou líder. Mais conclusões, o ministro precisa aprender a refrear-se, primeiro, em seus desejos de obter poder e fama, ou seja, na liderança, aquilo que o Breno falou agora há pouco. Os desejos não são só carnais, como eu pus aqui embaixo, satisfazer a carne, com comida, bebida, sexo, lazer. Eu tenho que ter domínio sobre isso, mas também sobre o meu coração, sobre a liderança. A fama é um perigo, o desejo de obter fama, eu tenho que refreá-lo. Essa situação aí do Paul Washer é bem interessante, eu já tinha ouvido falar sobre isso, e é verdade.
O Breno esteve lá? Você esteve lá nesse dia? Você ouviu no YouTube? Legal. E é isso, não é? Então, ele tem o desejo de... Ele se refreia... Desejo não, ele se refreia, né? Na fama, quanto ao poder e à fama, quanto a satisfazer a sua carne e em ganhar dinheiro, no trabalho, nos bens materiais. Poxa, mas é pecado trabalhar? Paulo diz que quem não trabalha, que não coma. Ah, tudo bem, mas se você também não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você também não vai ter as outras coisas acrescentadas na tua vida. Equilibra a coisa. Ninguém está falando para as pessoas serem vagabundos, não é? Não trabalharem. Ninguém está falando isso. Mas o trabalho não pode ser prioridade na minha vida. Principalmente se eu sou um presbítero. Porque existem chamados urgentes para um presbitério, que muitas vezes eu preciso colocar o trabalho em segundo plano. Eu preciso ter esse equilíbrio, esse domínio sobre o trabalho e também sobre os bens materiais. Ser uma pessoa, depois vai partir para a área de hospitalidade, né? Vai ser a próxima que vai ficar para o ano que vem, que nós já estamos de férias, né? A hospitalidade é também repartir o que você tem, não é somente receber gente em casa, começa por aí, não é? Hospitaleiro é isso, mas também é repartir bens, é saber doar, dar, não é? E também, então, ele é equilibrado nisso, ele não é uma pessoa avarenta e não é uma pessoa dedicada exclusivamente ao trabalho, ele coloca outras coisas acima do trabalho, principalmente Deus, o seu reino e a família, e ele também não é tão apegado aos bens materiais, ele tem equilíbrio, que ele pode emprestar, que ele pode dar aquilo que ele tem esse equilíbrio. Segundo lugar, ele também aprende a refrear-se em suas reações diante das adversidades. Ele aprende a se refrear nas horas boas e nas horas difíceis, tendo brandura nas respostas, refreando sua ira. Ele sabe se controlar. Ele não é um cara encrenqueiro e aquele pavio curto, sabe? Aquele cara pavio curto, você tem até medo de conversar com ele, porque eu sei que se eu for falar, ele não vai aceitar, ele não é um cara manso de coração, e então é melhor nem falar, porque eu sei que ele está no caminho errado, mas se eu falar vai dar encrenca, eu fico na minha. As pessoas não têm acesso à minha vida, não é? Porque eu sou um cara irado, ou um cara extremamente pavio curto. E as pessoas não podem me exortar, porque sabe que se bobear, capaz de apanhar. Não tem acesso, não pode ser assim, não deve ser assim, né? Então ele se refreia na sua ira, ele também refreia, aliás, enfrenta as adversidades com sensatez, mas não se acovarda, ele não pula fora do barco, ele não tem... não é que ele não tem medo, eu acho que dizer para alguém que alguém não tem medo é colocar a pessoa numa posição de super-homem, não existe. Mas ele tem medo, porém ele sabe, a graça de Deus é suficiente. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Será que Davi foi dando risada quando ele enfrentou Golias? Quando ele viu aquele cara gigante, eu penso que o coraçãozinho dele gelou. Mas a graça de Deus lhe foi suficiente. Por quê? Porque ele disse que ele foi não pela sua força, mas ele enfrentou Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou com a força do meu Deus, não com a minha. Eu não tenho nada para combater esse homem, olha o tamanho dele. Mas ele não se acovarda, ele enfrenta. Controla-se para ser pacificador. Como é que um cara iracundo, um cara briguento, um cara encrenqueiro pode ser pacificador? E nós, como presbíteros, precisamos ser pacificadores. Nós precisamos conduzir a igreja em unidade, preservar a unidade da igreja. Nós precisamos ser bombeiros, não que nem o Cezão. Precisamos ser bombeiros espiritualmente falando. Mas é um bom exemplo, né? Nós precisamos apagar fogo e não botar mais lenha na fogueira. Nós precisamos ser pessoas pacificadoras. Quando existe uma encrenca, lembra-se o que Paulo fez quando as duas irmãs lá de Filipenses estavam encrencadas uma com a outra? Paulo diz, elas são minhas irmãs, elas foram úteis no ministério, eu não lembro o nome delas agora. Evódia e Síntique. Evódia e Síntique, né?
Os nomes bíblicos são complicados, né? Mas o que Paulo fez? Essas irmãs são importantes na igreja, gente. Vamos salvá-las. Que jeito? Ajude-as a terem unidade. Ajude a consertar. Famílias não podem estar quebradas dentro da igreja. Nós não podemos dividir, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. A encrenca do Marcos com o Newton acabou faz hora. Se você não entendeu ainda, é o que nós estamos fazendo, pacificando. Não é mesmo, irmão? Então, nós precisamos aprender isso. Aliás, nunca teve encrenca. Só teve edificação. A unidade foi preservada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você não ajudar a pacificar outras famílias, e mesmo não só presbíteros, viu? Eu quero falar para todos. Você não é filho do Deus Altíssimo. O que é que diz lá em Sermão do Monte, capítulo 5, ele diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Pacifica. Apaga fogo. Não chama para briga e nem joga lenha na fogueira que já está acesa. Joga água. Apaga. Olha, isso aqui passou, gente. Põe uma pedra em cima. Acaba com isso, gente. Que bobagem. Isso é coisa de moleque. Ficar incentivando briga e briga e briga. Parece que nunca tem divisão, nunca tem unidade na igreja. Não, a igreja cresce. Ela está unida. Existem muitos homens aqui, falhos, limitados, mas a unidade está preservada. Não por mim, não por qualquer presbítero ou diácono, mas porque Cristo é a rocha da igreja. É muito maior do que eu, do que qualquer presbítero e diácono aqui. Nós não somos nada. Mas a rocha permanece única e a igreja está sobre ela. O que mais? Desculpa, eu fugi do assunto. Terceiro lugar, o que é que ele se refreia, o presbítero, o ministro? Em sua apresentação pública. É modesto no vestir, despretensioso, ele não tem pretensão de ganhar o coração de nenhuma irmã. Desculpa. Ele não tem esse desejo. É de uma só. Ele não tem essa pretensão, a pretensão de ser sensual, ou a pretensão de ser como é que é? A estrela, boa, a estrela. E que nem o Paul Washer, ele não quer ser aplaudido. Mas ele sabe se comportar elegantemente e razoavelmente bem, não é? Ele precisa saber, não é? E ele não é exótico e nem extravagante. Ele, por exemplo, para alguns irmãos não tem problema nenhum, às vezes o camarada usa cabelo comprido até aqui embaixo, assim, que nem mulher. Tem problema? Não, a Bíblia não proíbe. Mas para um presbítero não fica legal. Agora, é errado o presbítero usar esse cabelão? Não, a Bíblia não proíbe. Mas errado, às vezes, é ele não ter domínio sobre o álcool. O álcool é muito mais prejudicial do que um cabelo comprido, do que uma tatuagem. Eu não gosto nenhuma dessas coisas. Eu acho que o equilíbrio vai exatamente nesse ponto. Eu não preciso disso para me sentir bem. Cabelo compridão, tatuagem, piercing, não sei nem como é que chama, eu não preciso disso. Porque minha satisfação ele vem de dentro para fora. Eu preciso me satisfazer no Senhor. Então eu preciso ser modesto. Como um líder, eu preciso ser modesto nessa área. No meu comportamento, na minha apresentação pública, onde as pessoas me veem, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora também. Porque eu vou atrair gente para dentro da minha igreja. Eu preciso ser também modelo lá fora, ou atrativo, e transmitir o reino de Deus, ser luz e sal lá fora. Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu convivo, na minha vizinhança, eu preciso ser também alguém de comportamento modesto. Não é? Em quarto lugar, o ministro precisa aprender também a refrear-se, em quarto lugar, em suas conversações, nas conversas dele, sem gracejos irreverentes,
sem chocarrice. Sabe o que significa chocarrices? Significa zombaria, tirar sarro das pessoas, zombar das pessoas, sem tirar sarro das pessoas, respeitando. Às vezes a pessoa nariguda não fica tirando sarro do nariz dele. Às vezes eu não ligo, eu sei que eu sou narigudo, mas as pessoas às vezes ficam tirando sarro e tem gente que não gosta disso. Tem outros que são mais cheinhos, tem outros que são mais magrinhos, tem outros que são altões, tem outros que são baixinhos. Não tire sarro dele, presbítero. E dê exemplo à igreja disso, nesse ponto. Não fica zombando das pessoas. Você não foi chamado para isso. Se você quiser zombar, arruma um emprego no circo e vira palhaço. Palhaço é que zomba das coisas. Vai trabalhar de palhaço no circo, lá no meio do Afonso Pena, lá, fica rodando aquelas coisas assim, para alegar as pessoas. Né? Isso é chocarrice. O que mais? Isentar-se de fofocas. O homem de Deus, como as mulheres também, mas principalmente os homens, precisam ausentar-se ou isentar-se de fofocas. Aquilo que você não tem certeza que é, não esparrame. E mesmo aquilo que você tem certeza que é, você não precisa fazer isso. A Bíblia diz que é bem-aventurado, ou melhor, que é sensato o homem, Provérbios, eu não me lembro agora, mas ela diz assim, que o homem que encobre transgressões, ele é um homem sensato. Encobrir transgressões não dele, dos outros. Você não precisa falar para todo mundo, eu fiquei sabendo que o irmão Zé lá, ele pecou com a vizinha, e esparrama para todo mundo. Né? Isso é fofoca. Quem encobre a transgressão, eu não preciso ficar levando má notícia. Eu tenho que ser, a expressão, eu tenho que ser um homem portador das boas novas, não de tranqueira. Eu não preciso levar lixo para dentro das casas dos meus irmãos. Eu preciso levar o evangelho, coisa que eu pouco faço. E nós gostamos muito de contar as coisas das vidas dos outros, né? Para outros irmãos, né? Então o homem de Deus não faz isso. Ele não está envolvido em fofoca, ele tem controle na sua língua. Né? Não ser inconveniente em suas conversas. Inconveniente às vezes fora de hora. Né? Você tem que ter discernimento. Você tem que saber a hora de falar e a hora de calar. Não tem tempo para tudo? Tem hora de falar e tem hora de ficar quieto. Saiba se controlar. Ainda que sejam coisas boas, mas saiba o tempo de tudo. Não é? Outra coisa. Nenhuma palavra que leve outros a corromper os seus bons costumes, como diz lá em 1 Coríntios 15, 33, a minha palavra como líder, a palavra de um líder, não pode ser corruptível, ou aquela que corrompe, aquela que tira o meu irmão do caminho. Pelo contrário, eu preciso ensinar o caminho para o meu irmão, através do quê? Também das minhas palavras, dos meus ensinamentos, das minhas conversas. Não só falando de Bíblia, mas seja qualquer outro assunto, eu preciso ter discernimento se eu não estou desviando o meu irmão. Ou aquelas pessoas que eu estou conversando com elas. Numa conversa informal também. Cuidados com a palavra, então, com a conversa. E por fim, deve também ter consciência de sua missão de modelo do rebanho, sendo que seu comportamento não pode escandalizar ou fazer tropeçar os seus irmãos na fé, trazendo sobre si maior juízo. Aquilo que eu falei no início, o líder precisa ter consciência de que ele é modelo do rebanho. Se ele não quer sofrer maior juízo, não entra nesse barco. Não se candidate ao presbitério, ao diaconato, ao ministério. Você tem convicção, não, Deus está me chamando, eu estou buscando de Deus colocar em ordem minha vida. Eu tenho o desejo de ensinar meus irmãos, eu quero pastorear o rebanho. Eu tenho esse dom, o meu coração aquece quando eu ajudo outras famílias, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu ministro o Evangelho. Então eu quero servir ao Senhor. E eu vou me ajeitar nas áreas que eu puder, nas que eu não puder também eu vou buscar de Deus. E eu quero ser modelo para o rebanho, porque eu não quero que ninguém caia por minha causa. Eu não quero que ninguém fique para trás por minha causa. Eu sei que muita gente vai ficar para trás, mas que não seja por causa de nós. Jesus diz assim, é impossível que não haja escândalos, mas ai de quem por eles vier o escândalo.
Ele diz que é impossível que não haja escândalos, que não haja gente ficando para trás, que não haja gente deixando o Senhor. Às vezes não é culpa do presbítero, às vezes não é culpa da igreja, às vezes não é culpa de ninguém de dentro da igreja. É porque o cara endureceu mesmo o coração e é um apóstata, e ele afasta-se de Deus. Mas que não seja por nada, principalmente no comportamento, na conduta do presbítero. Que não seja por isso. Temperante, sóbrio e modesto, agora fazendo uma conclusão, mais conclusão. Eu vou ouvir hoje de novo, mas tudo bem. O ministro deve ter total compreensão de que o poder para isso vem do Espírito Santo, agindo em seu coração, que se submete à disciplina das Escrituras. Ele precisa entender que o poder não vem dele. Eu não tenho, ninguém tem esse poder. Ninguém consegue, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Vocês lembram disso? Gálatas 6, 5. São chamados homens de Deus. Por que os presbíteros, os ministros, os diáconos são chamados de homens de Deus? Por quê? Em primeiro lugar, vivem na presença de Deus, como Elias. Elias falava assim: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Ele anda na presença de Deus. Lembram-se do caso de Abraão também, quando nós falamos sobre irrepreensível? É alguém que anda na presença de Deus. E aqui também. Então ele é chamado homem de Deus, porque ele vive na presença de Deus. Segundo, porque ele depende totalmente de Deus. Josué 1,9 diz, Deus diz para Josué assim: ser forte e corajoso, não te mandei eu? Então ele precisaria ser forte e corajoso, mas por quê? Porque Deus mandou. Então ele sabia que ele dependia de Deus. O poder não vem de Josué. O poder não está em Josué. O poder está em Deus. E ele sabe disso. Depois você lê, anota todos esses versículos para você estudar em casa. Josué 1,9. Depois, terceiro lugar, por quê? Ele é chamado de homem de Deus? Porque eles buscam o reino de Deus em primeiro lugar pela fé, não é pelas circunstâncias. Buscar o reino de Deus na hora que está tudo bem é fácil. Eu quero ver buscar o reino de Deus na hora que a casa está de ponta cabeça. Você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. E por último, por que eles são chamados homens de Deus? Porque tudo o que fazem, tudo eles fazem para a glória do Senhor e Salvador deles. 1 Coríntios 10:31, seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja no trabalhar, Paulo diz, em qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus. Ele faz isso, para a glória de Deus, não para ganhar dinheiro, não para ser conhecido, reconhecido, não para ter fama, para ser aplaudido, não para ganhar dinheiro, e não para nenhuma dessas outras coisas, mas ele faz para a glória do seu Senhor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo apareça e não eu. Eu queria trazer algumas perguntas sugestivas aqui, sugeridas pelo pastor Tabit, para análise do ministro, do candidato, em seu domínio próprio. Se você quiser fotografar isso aqui, é interessante, ou anotar aí. Primeira pergunta que o pastor Tabit passa para nós. Primeiro, o presbítero em potencial costuma ensinar outros homens a viverem como ele vive? Isso aqui extraído do mesmo capítulo que nós estávamos estudando, que nós falamos agora há pouco, do livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Então ele sugere isso, nos temas temperante, sóbrio e modesto. Ele faz algumas perguntas que sugerem para a igreja como eu posso analisar o meu presbítero ou o candidato a presbitério. Primeiro ponto, será que ele ensina a outros homens a viverem como ele? Segunda pergunta, o homem tem tendências a modernidades? Ele é um cara moderninho, sempre para frentex? É amante de caprichos de modas, saltando de novidade a novidade? Nunca está contente com nada? Ele tem essa característica? Terceiro, outra pergunta, são os seus apetites equilibrados? Ou seja, existe algum lugar em sua vida onde ele se dê a excessos, seja na comida, no álcool ou na ira?
ou em outro lugar? Ele tem esse equilíbrio? Você conhece o homem suficiente para dizer isso? Olha aí, são perguntas, né? 3 perguntas aqui, não é? Para você poder analisar as pessoas que são candidatas ao ministério. O que mais? Outra sugestão dele. 4. Nós devemos notar com cuidado suas ações e reações em diferentes circunstâncias. Primeira delas, o candidato sabe se controlar nos momentos de prosperidade ou nos dias difíceis? Ele sabe se controlar? Ele é um cara temperante, sóbrio e modesto, tanto nos dias bons como nos dias ruins? Outra questão que você deve analisar: é perseverante na adversidade, na hora difícil? Ou se deixa ressentir e murmura? Ele é um cara que reclama o tempo todo. Você percebe se ele é reclamão? A coisa nunca está boa. Você conversa com ele, parece que meu time perdeu ontem, eu já fui demitido. A igreja, você viu? Só tinha meia dúzia de gato pingado na reunião hoje. E reclama de tudo. É esse tipo de gente. Então, ele sabe, ele é ressentido, murmurador, ou ele se acovarda, ele não sabe enfrentar a situação, ele quer pular fora. Ele não vê a hora de terminar a sua missão para ficar livre logo, ou então ele nem pega. A covardia não pode fazer parte, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, porém de poder, de amor e de moderação. Principalmente para quem? Para os líderes. Se o líder não tem coragem de enfrentar a situação, onde ele vai levar o seu exército? Para o buraco. Por último, 5ª pergunta do Tabit. Outros respeitam a maneira como este homem vive, o viver desse homem, o comportamento em geral desse homem? Será que lá fora, na sociedade, na igreja, na vizinhança, as pessoas respeitam o comportamento desse homem? A vida dele fala alguma coisa de bom ou de ruim? Ele é respeitável? Que, aliás, vai ser um outro ponto, né? Vocês percebam que tem muitos detalhes ligados uns com os outros. As próximas qualificações vão entrar em alguns pontos parecidos com esse daqui. Muito bem. Encerrou. Alguém queria fazer alguma colocação para a gente encerrar? Mais algum acréscimo ou crítica sobre o que foi falado? Tá bom. Ixi. Que Deus ajude vocês. As aulas são terríveis, né? São cansativas, né? Mas o que eu vou fazer? Se é bíblica, né, eu tenho que passar para os irmãos, né? Vamos orar? Ó Deus, que a Tua graça seja suficiente para cada um de nós, porque quem está preparado para isso, Senhor? Quem é suficiente para isso, se não for pela Tua graça? E é isso que nós te pedimos, que o Senhor agracie os meus irmãos, que muitos e muitos homens dessa igreja possam desejar o episcopado, possam desejar o serviço do reino, Senhor. Desperta a Tua igreja para isso, especialmente os meus irmãos. Porque nós precisamos de homens que ocupem o nosso lugar na nossa ausência. Nós precisamos entender que nós não duraremos para sempre. E nós precisamos preparar sucessores. Mas só o Senhor é que levanta trabalhadores para a Tua lavoura. Tu és o dono da lavoura, Senhor. Manda mais homens para isso. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo convença os nossos irmãos de todas essas verdades. E aquilo que não vem de Ti, que o Senhor exclua da mente, do coração e da lembrança de todos nós. Ó Deus, nós te pedimos isso na direção do Teu Espírito e em amor ao nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos em paz, irmãos. Até logo mais à noite.